Músico militar, a vida nossa na caserna. Vou dar aqui um breve depoimento. Dois amigos meus estarão participando desse vídeo também. Lembrando que são opiniões, né, da gente que conviveu lá. E lógico, ela vai diferir de outras opiniões, mas é um pouquinho da nossa história, um pouquinho de conhecimento do que acontece lá. Se liga aí que esse vídeo está bem bacana. Adentrando no assunto, falarei então agora um pouquinho da minha experiência, do que me agradou mais e do que me desagradou lá dentro. Na maioria das vezes, assim, eu gostava, tá? Essa coisa da nossa rotina de tocar hinos e dobrados, né, e canções militares. Aqui no Brasil, eu acho que ninguém tem tanto esse conhecimento, né, fora do quartel, mas a produção musical que se tem lá dentro é grande, é vasta, tem coisas lindas mesmo, de melodia e de músicas, e infelizmente ainda ficam assim guardado para dentro dos portões do quartel, não é tão apreciado fora. Então essa parte eu gostava muito, né? Tinha os outros serviços normais que se tem no quartel, que se faz a manutenção do quartel, né, que também é super válido, super proveitoso, e também não tinha problema algum com isso. A parte de música, a grande diferença que se tem é na execução do instrumento. É diferente? Não. A execução em si é igual, mas a intensidade que se toca lá dentro é muito. No caso, eu estava num batalhão de infantaria, tropa grande, as bandas estão diminuindo, né? Tem quartéis que não estão tendo mais bandas e, inclusive, os que têm estão com o efetivo reduzido. A intensidade que se toca é muito para dar conta dos desfiles militares, dos treinamentos. Então acaba que você se machuca, você se massacra, você não tem condições de estar sendo 100% técnico toda vez. Por exemplo, em Juiz de Fora já teve dia de eu fazer 3 formaturas. Então você acaba que você massacra a sua boca, não tem técnica que vai te sustentar tocando em pé, debaixo do sol, debaixo da chuva, horas a fim. Essa parte é mais complicada, né? Mas até aí faz parte da rotina de lá, faz parte do trabalho. Não me incomodava com isso. É lógico, né? A gente tem que ter aquele cuidado para não se machucar tanto, mas a parte musical, a intensidade é muito. Poderia ser menos. Então, por conta dessa intensidade, se ela fosse menor, o nosso desgaste, com certeza, ia ser menor também. E assim a gente estaria fazendo, acho que, música de uma forma mais coerente. Então, a vida na caserna, a parte que eu mais gostava lá, realmente. O militar tem essa mania de falar que está lá e lá não é lugar de fazer amizades. É mentira. Eu fiz muitos amigos lá e essa é uma frase que eles falam: militar não mente, nem omite, mas eles estão de coração, eles estão querendo ser machões, estão mentindo, porque eu fiz muitas amizades lá. O que é ruim lá também é a convivência, porque lá também conheci muita gente de má índole, talvez. Não sei se por causa de posto ou de querer aparecer por ter algum tipo de poder, mas ele entende que não é a pessoa que tem o poder, né? É um respeito que se tem pela patente. Tive sim alguns atritos, tudo resolvido, né, mediante o regulamento. A dica mais importante que eu deixo para você que quer entrar ou para você que já é militar: estude o regulamento, porque ele serve tanto para punir quem está em cima quanto quem está abaixo da patente. Eu estava num momento difícil na época e falaram isso para mim: cara, pega o regulamento, estuda, vê, porque você tem coisas que o regulamento ele te protege também. E eu fiz isso e foi quando eu comecei a ter um tipo de atitude e um tipo de rotina mais saudável lá dentro, justamente por conhecer o regulamento. Então façam isso. Tudo bem, gente? Estou aqui para relatar um pouco da minha vivência nas Forças Armadas como músico, no Exército, falar sobre a rotina, que era hinos, dobrados e canções. Fazíamos muitas apresentações, tive a oportunidade de conviver com vários tipos de pessoas, de várias regiões do país. Tive a oportunidade de conviver com pessoas muito boas de coração,
mas também tive a oportunidade de conviver com pessoas ruins. Mas em si a gente só lembra do que agrega coisas boas, aquilo que faz que a gente possa crescer. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade de ter vivenciado esse período, agradecer a Deus, né? Sempre foi um momento onde que eu também pude realizar muitas coisas na minha vida, falar das pessoas boas, né? Que me ajudaram demais, tanto musicalmente, tanto pessoalmente, e aquelas pessoas também que não agregavam nada, né? Eram algumas coisas desnecessárias, algumas coisas que não agregavam nem musicalmente, nem pessoalmente. Era muita coisa que não tinha razão, não tinha sentido acontecer, mas a gente supera, retém o que é bom e segue em frente. Então, em si, eu agradeço a oportunidade de estar podendo relatar esse pouco momento, né? Em poucos minutos, mas que foram 7 anos. 7 anos de vivência, de convivência. Em si é isso, não tem muito o que falar sobre essa vivência. A gente tinha essa rotina, até pelo fato de ser militar, mas foi bom. Foi bom. Não foi ruim, não. A gente soube superar essas adversidades e esquecer aquilo que não agregou, aquilo que não teve sentido. Se uma coisa não tem sentido, ela não te agrega, a gente tem que superar e fazer uma vivência e poder viver melhor. Agradeço a oportunidade aí, valeu! Olá, meu nome é Sidney, o meu instrumento de origem é o trompete e desde já agradeço esse convite em estar participando no canal de trompete do Vinícius Reis Rodrigues. A minha experiência na vida militar como músico militar já vinha na minha ideia desde criança, né? Já era um sonho. Então, quando a gente consegue realizar, é uma alegria muito grande vestir aquela farda e não simplesmente ser um militar, né? E sim ser um músico militar, fazer parte da banda militar. É muito bacana você ter esse contato com os dobrados, as marchas, os hinos, as canções, né? de cada batalhão, de cada esquadrão. É muito legal. Foi uma experiência muito boa. Com momentos difíceis, com momentos alegres, com momentos fáceis, mas foi uma experiência muito bacana. A diferença entre banda militar, estar numa banda militar, estar numa banda civil é exorbitante, é muito grande. É 8 ou 88. Por exemplo, na banda militar, o executar um instrumento nas músicas marciais, né, os dobrados, as marchas, os hinos e canções, não é você usar a técnica. Muitas vezes você não consegue usar a técnica. Você tem que usar a força, porque é uma tropa muito grande, 2, 3, 4 mil soldados militares executando uma marcha em desfile, então você precisa botar sopro ali, som. Então, muitas vezes você não usa a técnica, se perde a técnica, né? Mas foi uma experiência muito bacana, muito legal mesmo. Os pontos positivos que eu reconheço é você estar no meio de músicos grandes, músicos muito profissionais e você aprender junto a eles. Aprende-se demais. Agora, os pontos negativos, como em qualquer lugar, né? Muitos momentos injustos, muitas injustiças humanamente falando, mas isso infelizmente é em qualquer lugar. Lá, principalmente porque você está lidando de segunda a segunda com muitas pessoas. Esse foi o ponto mais negativo que eu vi. Agradeço o convite e até mais. Um abraço. Espero que tenham gostado um pouquinho dessa vivência que eu passei e os meus amigos também relataram no quartel. Tem outras, se alguém tiver dúvida, bote lá no comentário. Quem passou por qualquer tipo de experiência boa ou ruim, também coloque lá no comentário. Sentiu que há diferença de música militar para uma execução, né, de uma música militar no quartel para fora do quartel? Bota lá no comentário também, para você que foi músico militar, para você que não foi músico militar, que tem dúvidas, coloque tudo lá que eu respondo. Curta, se inscreva,
segue um vídeo da Banda do Décimo no Teatro Municipal de Juiz de Fora agora.